Olá, acabei gravação de 2 vídeos aqui para o nosso canal do YouTube e agora sim a gente já começa mais um vídeo de gravação para o YouTube, só que do Atlas, e nós vamos já para uma visita que você já deve ter visto no título desse vídeo, na chamada, visitar a Código Zero, uma marca de moda masculina de um amigo meu, talvez por isso que eu já estou assim um pouco mais na tendência de moda, com essa gola alta aqui. Tô me sentindo um pouco estranho, sabe, Ricardo? Mas eu acho que vai bater com o contexto da marca. O que você acha? Tá europeu. Europeu. Tipo russo assim, né? Esse negócio de russo parece, já falaram isso. Então estamos no trajeto para a visita a Código Zero. Tô bem animado. Já comentei com vocês sobre isso. Vocês vão conhecer o espaço, a história. Imagino que vai ter algumas roupas lá pra gente ver, um mostruário. Vamos trocar ideia com o Paulo, que é o CEO, que é o responsável pela empresa, meu amigão. Acho que já apareceu em algum vídeo aqui, talvez no G4, a gente esteve juntos. E quero fazer algumas perguntas sobre o negócio, para que seja mais um daquele tipo de vídeo que vocês já viram aqui no canal, de case de sucesso. Empresas que seguiram bem a cartilha, que cresceram, que tem sucesso, que tem marca, que tem resultado e que serve de base de aprendizado pra gente, né? É quase como se fosse um podcast em loco, visitando a pessoa lá em tempo real e coletando os melhores insights, como a gente fez, por exemplo, na Next Fit e como a gente vai fazer em outras empresas também. Então acompanha esse canal que o Atlas está só no começo e ele vai muito longe. Senhoras e senhores, chegamos aqui no galpão. Isso aqui é grande, dá uma olhada aqui. Isso aqui tem muitos anos, já teve outros nomes, ó, lá no cantinho Lumatex. Mudou de nome, mudou de negócio, enfim, eu não vou contar muito da história, eu já conheço, mas eu vou deixar que o Paulo conte mais para vocês essa história, do que isso aqui já foi, do que isso aqui se tornou e do que isso aqui vai se tornar. Mais para frente, as pessoas que estão envolvidas, os projetos, é uma empresa muito legal de conhecer. Bora lá? Pô, acertei no traje, porque tá frio. Olha o tamanho da extensão do pavilhão. Será que tem um carrinho de golfe pra gente andar aqui dentro? E aí? Como é que Tudo tá? bem? Certinho? Ó, esse é o Atlas, esse é o Isaac. Sejam Isaac bem-vindos. Atlas. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Faz as honras aí. Aqui fica o pessoal do marketing, né? Ali o pessoal da expansão. Apresenta aí, galera. Financeiro. Tudo bem? Tudo bem? E aí, mister? Esse daqui Tudo é bem? Como é que tá? Tudo certo? Tranquilo? Beleza? Essa é a mente brilhante por trás dos nossos produtos. E do Tá aí, ó. marketing. Esse é o cara. Falou? Valeu? Vamos entrar aqui. Acabamos de chegar aqui na sala do Paulo, tô esperando ele chegar. Tem um campo de golfe igual que eu tenho lá no escritório, né? Já tô aqui me sentindo em casa. Aí eu olho pra cá, Ricardo, o que a gente vê aqui nesse quadro? Bem-vindo, Eduardo. Cupom? Tem cupom. Tem cupom, cara. Ó, vamos deixar na descrição do vídeo o site, né? O e-commerce para vocês acessarem. Vocês vão colocar o cupom lá, Marcomin, e aí vocês vão ter algum desconto. Quanto? Não sei. Pode falar já, Isaac? Depois a gente revela. Depois revela. Então até o final do vídeo vocês vão saber quanto é que é o percentual do cupom de desconto. Mas vocês têm um cupom. Por essa eu não esperava, hein? Por essa vocês também não esperavam. Bom demais. E aí? E aí, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem? Golfista? Tudo certo? Beleza? Pô, jogando bem. Jogando bem, cara. bem. Só que eu só tenho vídeo ruim. Tenho Também vídeo não que- levou o videomaker? Eu tenho... o Ricardo não foi, né? Mas ele já tá intimado. Numa outra ocasião que a gente for a campo, ele vai gravar, e só pode gravar cena boa. Se gravar cena ruim, Ricardo, não vai dar certo. Aí vai você ser fica apaixonado. sentado. A gente tem que ver o que tá nos Depois de 10 stories, né? já Que é o sabe. Bird, Rolling One, a gente só ouve falar, né? É. Não, e ontem eu ainda tava com chapéu de pescador. Que eu cheguei pra frente e falei assim, ó, dei uma tacada boa, mas não tá gravada. Ela, sei. Acredito. Que acabou de vender na semana passada, agora é a entrega da primavera.
Então, enquanto está vendendo o verão, está sendo entregue os produtos que eles compraram nas últimas 12 semanas de primavera. Cara, que complexo. Tem que ser bem organizado. Assim, é como eu falei, é uma orquestra. Se um tá fora do tom, desanda outras coisas, desanda outras pessoas. Que massa. E esses trajes aí? Cara, essa é da nossa coleção que a gente acabou de vender, que é a 118, né, que é primavera. É a próxima coleção, assim que passar o frio. Então, óbvio que a gente estima que seja agosto, setembro, mas o frio vem muito tarde. Então pode ser que ele se alongue um pouco mais. Aí, isso é quando a gente fala de Instagram e e-commerce, a gente tem que olhar pro céu. Sim. Basicamente é isso. É o que tá no momento que o pessoal tá sentindo frio ou calor, é o que eles vão procurar na hora. Porque o consumidor é assim, imediato, né? É impulsividade. Então, deu um friozinho, mês passado, a gente vendeu jaqueta. E a gente nem tava fazendo anúncio direito, certinho ainda de jaqueta. Aí a gente começou a fazer anúncio, então vendeu. Então é mais ou menos isso. Então aqui tem um pouco de todas as nossas linhas. Aqua, o Nick, a gente pegou cores mais neutras. A gente brincou, né? Pensar um pouco no advogado. Legal. Sabe que começou bem com camisa, né? Eu tô usando um pouco camisa agora porque eu tô assim... Nossa, que legal isso aqui. Eu tô mais empresário do que advogado. Depois nossa revista chega na semana que vem, da nova coleção, eu te mando pra ti. Legal. Também fazer um... Essa é da... Esse aí, por exemplo, o pessoal só vai ver no nosso e-commerce em setembro. Caramba. Pô, então, e já tá no mostruário. O legal de trabalhar com moda é que quem trabalha aqui já consegue ver bem antes, né? Então, por isso que a pesquisa de mercado, ela acaba sendo essencial, né? Porque, lembra que eu te apresentei ali o Sander, que é o cara do produto? E eu queria perguntar pro Paulo, como é que foi esse começo, pelo menos quando tu chegou e assumiu esse negócio? O que era esse negócio? E o que essas máquinas representam? O que isso aqui significa, na verdade, para quem é leigo? Pra gente fazer um apanhado histórico, chegar até os dias atuais e depois falar de futuro. Bom, são 3 gerações, né? Então começou com o meu avô, ele tem um carinho muito grande por esse ramo, porque foi um dos ramos onde ele iniciou a vida empresarial dele. A gente tem essa tradição na família, há mais de 70 anos a fazer roupas. Caramba. Bastante tempo dentro da família esse negócio ele existe, então a gente viu muitas fases desse ramo. Esse negócio ele não existiu durante todo esse tempo, mas a cultura, o conhecimento, a iniciativa empreendedora ela permaneceu, mesmo. E aquela coisa, né? Tempo de empresa é igual juros compostos empresariais. Tu vai carregando isso de um lado para outro conforme tu vai crescendo na tua vida, na tua carreira, enfim. Então, assim, também não é como se eu tivesse chego aqui como CEO, né? Eu entrei como estagiário. Então, não é como se desde o começo eu já tivesse seguido no caminho que nós estamos hoje. Então, na época, tinha membros da minha família, né? Meu pai, minha mãe, onde eles tinham as visões de negócio deles. Então, essa mudança que aconteceu de lá para cá, ela não foi uma virada 90 graus total, vai para outra direção direto. Ela precisou ser feita de forma paulatina, exato, gradual. Porque não foi desde o início um plano estratégico perfeito, como a gente viu, por exemplo, lá no G4. Não foi feito isso, então eu precisei confiar muito na minha intuição ao longo do caminho. Eu acho que nenhum plano ele é 100% perfeito, porque quando a gente começa a estruturar, a gente não tem todos os conhecimentos ou a visão completa. A gente tem a visão de um pedaço. A gente tem, talvez o que move muitas vezes a mudança é a insatisfação do como está, sem saber exatamente como que é o total de como vai ficar. A gente vai aprendendo no meio do caminho, né? Então acho que é muito comum ir estruturando. Mas existe um ponto de partida, existe ali uma mínima visão de um plano de para onde vai. E essas máquinas, elas estão em produção ainda? Sim. Curiosamente, cara, esse é um ramo que a gente entendeu que era algo que fazia parte da nossa essência. O tricô é uma coisa que a gente sempre gostou muito. O tricô, isso é máquina que produz tricô. Exato. Como você tá usando, então é uma coisa que a gente gosta muito, por mais que nós pudéssemos fazer em outros lugares. Esse é um grupo de produtos que a gente tem um carinho especial, porque foi onde tudo começou. Legal. Então a gente mantém isso em atividade, mesmo que nós pudéssemos fazer em outro lugar, com menos custo ou de outra forma, a gente gosta de continuar explorando essas possibilidades, porque é algo que está na nossa essência. Que legal. Está desde o início, sabe? Preservando a história. É diferente, por exemplo, quando a gente olha de fazer tecidos para camisetas. A gente tinha essa atividade aqui dentro, foi uma coisa que eu descontinuei. Por quê? Primeiro, porque o ecossistema aqui da região onde a gente está situado, ele não era propício para a criação de emprego nesse sentido, então é um trabalho bem técnico que exigia gente que não estava sendo formada aqui na região, diferente do norte do estado, por exemplo.
E o ecossistema ele era muito pequeno, então aquilo eu descontinuei, mas isso daqui não. Porque justamente está na nossa história, no nosso interior. Que legal. A marca Código Zero já existia? Não. É uma marca que ela estava sem nenhum tipo de receita quando a gente começou. Quando começou como estagiário? Aham. A Código Zero, na verdade, o que aconteceu? Quando a gente olhou para aquele mercado e... O que aconteceu? A gente trabalhava com private label e com uniforme, certo? Uhum. Então era um mercado que nós entendíamos que ele não era um mercado de recorrência, era um mercado de margens muito estreitas, era um mercado que ele focava principalmente em volume produtivo. Então nós tínhamos uma sazonalidade muito intensa. Então a gente não tinha assim uma recorrência garantida ou qualquer coisa do tipo. E a gente começou desde 2002 a ter uma entrada de produtos chineses muito grande no Brasil, certo? Então, diferente do Brasil, a China, a Ásia, eles lidam com uma inflação um pouco diferente. E dentro desse produto que a gente fabricava, a mão de obra ela é muito relevante. Então, como a mão de obra ela é muito relevante, todos os anos o teu custo ele sobe, porque a gente tem inflação. E naquele mercado onde a gente atuava, era praticamente impossível repassar preço. Então, o que acontece? Se tu tem o mesmo preço continuamente e o teu custo sobe todos os anos, a tua margem ela se estreita ano após ano. Sim. Certo? Então, a gente fazia todos os tipos de produto aqui. A gente fazia plus size, fazia infantil, fazia feminino. Então, a gente parou e pensou o seguinte: o que nós, hoje, temos mais competência, o que faz mais sentido e qual é a dor que nós realmente estamos enxergando no mercado hoje? Porque a gente sabia trabalhar com representantes comerciais, porque a gente sempre trabalhou dessa forma. Agora, qual é a oportunidade que a gente está enxergando enquanto empreendedores para tomar uma iniciativa para gerar o storytelling correto, né, que é, de fato, a alma por trás da marca que existe? Qual é a nossa alma? Exato. E aí dali deriva a especialidade pelo que isso é conhecido e reconhecido. Qual é o problema que a gente resolve? Isso é muito importante, muito importante. Então, acho que um grande ponto para o pessoal entender, que tu já falou e reforçar, é a jornada de transformação, ela veio de estar fazendo diversos segmentos, áreas e peças para fazer essa pergunta: qual é a nossa alma? Qual é a nossa especificidade, a nossa especialidade? E aí começa a funilar e aí toda a empresa vai se transformando para atender esse novo chamado e mudando a sua cara. É mais ou menos essa a linha. E assim, eu vejo que geralmente as coleções, quando a gente fala desse mercado em específico, elas vão ter muito da visão do branding que a marca recebeu, que é, de certo modo, a canetada do dono, né, de quem concebeu essa ideia toda, né? Então, assim, poxa, tu vai olhar os caras que foram os propulsores das marcas bem lá no começo, é a ideia, é a alma deles que transmitiu para aquilo. E a Código Zero, como teve essa transição de gestão, ela foi progredindo para algo mais jovem. Então nós tínhamos executivos, né, diretores com um pouco mais de idade. Então a gente fala aí de terceira, segunda geração. E isso foi vindo para mim e, curiosamente, a mesma coisa passou a acontecer com a marca. Então a marca passou a se tornar mais jovem. Legal. A marca foi ficando mais jovem conforme essa transição, esse reforço de autoridade foi sendo conferido a mim ano após ano. Isso foi aparecendo tanto em processo, quanto em contratações, quanto nos produtos e no próprio branding que foi apresentado, que a gente fez um rebranding muito maior daí no ano de 2023 que a gente colocou no mercado. Essa é uma visão minha, um aprendizado meu, e que estudo muito negócios, empresas, até para investimentos. Eu cheguei a uma conclusão certa vez. Sempre tem um debate geracional. Qual que é melhor? A geração mais experiente ou a geração mais inovadora? Minha tese, a união das duas é o melhor. Então, quando você consegue pegar a experiência da geração que passou, mas tem uma galera jovem que aplica as tecnologias e ferramentas do hoje com a experiência dos limites do que dá ou não dá do passado, meu irmão, você junta o melhor dos mundos. É um bom combo. É um combo, é como se assim, o combo vence os indivíduos. Nessa briga de quem é melhor, o combo ganha. Eu concordo. E aí, de fato, vocês carregam na história toda essa experiência, mas a partir do momento que tu assume como CEO, vai construir o teu espaço, tu começa a ter mais liberdade para colocar essa cara mais jovem. Então, pegando da experiência, tu vai inovando em marca, em branding, em posicionamento, inclusive canais, né? Que eu quero conversar depois sobre novos canais aí que estão em abertura. Mas muito legal essa transição. Bacana.
E é isso, a gente foi fazendo dentro, de novo, não é como se a gente tivesse contratado um planejamento estratégico de grife, né? Como a gente viu lá no G4, por exemplo, hoje está muito mais claro essa necessidade, então a empresa começa a dar os passos nessa direção, afinal de contas a gente faz parte de uma holding. Então, Paulo, agora nessa transição já realizada, se eu te perguntasse hoje, qual que é a alma da Código Zero? O que ela faz? Para que ela existe? Sabe que o vestuário ele é um mercado de 240 bilhões de reais por ano formal no Brasil. Então ele é um oceano vasto com muitas praias, diferentes marés, então é muito fácil se perder ali dentro, principalmente quando tu olha só do ponto de vista de resultado comercial, financeiro. E ao longo do nosso processo de rebranding ficou muito evidenciada a necessidade de a gente deixar muito claro o que nós fazíamos. E a gente conseguiu traduzir isso numa única frase, que é garantir um guarda-roupa eficiente ao homem contemporâneo. Legal, hein? Então veja, é eficiente porque está conectado com todas as coisas que a gente hoje está recebendo de informação nova com a tecnologia. A gente percebe que é o seguinte, cara, eu não preciso de milhões de peças, eu preciso das peças certas. Certas, eficiência, boa. Né? E por que o homem contemporâneo? Porque o homem contemporâneo é justamente esse porque o mercado está mudando o tempo todo, entende? O mercado está mudando o tempo todo e porque o mercado está mudando o tempo todo, nós não nos apaixonamos por produto. A gente está apaixonado porque as características técnicas, elas mudam. Então, como eu falei, cara, a cada 4 meses tu vai ter uma coleção nova. Boa. Então, se tu se apaixonar só por esse casaco, tu nunca mais vai vestir outro? Não, a gente vai te oferecer o casaco certo. Que é o contemporâneo. Porque o contemporâneo momento de ontem é passado e amanhã é futuro, então o contemporâneo é hoje. Boa. Não é clássico do passado, não é futurista que não chegou, é presente. Isso. Que legal. É o homem do presente, Isso aí. O homem presente. Que legal, cara. Gostei demais. Preciso de bastante tempo para estar com essas coisas prontas. Aí esse desafio operacional, logístico, empresarial, realmente aí eu vou te falar que separa menino dos homens. Tipo assim, para tu ser contemporâneo, tu tem que hoje estar fazendo uma leitura dos próximos 2 anos. É mais ou menos esse a distância que eu costumo olhar. Tu tem que acertar. Tipo, tu hoje tem que olhar para daqui 2 anos e acertar o que é o contemporâneo dos 2 anos, daqui 2 anos, né? O que é o presente daquele tempo, para tu se encaixar no teu... E assim, mas tem algumas verdades que elas acabam não mudando, certo? Então, por exemplo, tu sabe que as pessoas elas vão sempre querer se vestir melhor. Ninguém fala, porque o paladar não retrocede, certo? Ferreirinha. Sim. Então, visão de marca, cara, tu se acostumou com uma coisa boa, tu sentiu o gosto de algo bom, Tu não vai descer mais. tu espera pelo menos aquilo, certo? Então, realmente, esse é o desafio, né? Eu vou te dizer que quando a gente fala de criação de produto e está conectado com o público, com o consumidor, a gente tem sim um desafio, mas aí que está justamente o nosso diferencial. Boa. Porque o que acontece? Muitas marcas, elas veem o que está saindo, o que vai sair, e querem se posicionar como sendo mais baratas. A gente é a marca que, falando de canal multimarcas, por exemplo, não, primeiro eu vou ver o que a Código Zero está trazendo, depois eu vou olhar as outras. Aí o cara vai estar sempre atrás. Sim, aí que tá. Então, assim, você vai escolher onde você vai se posicionar. Ou você é uma empresa que compete por custo, então você é mais barato, ou você é uma coisa diferente. Por inovação. Então é bem claro, Por é uma puxar coisa fila. ou outra. Tu vai precisar ser diferente de algum jeito. Então a gente entendeu o seguinte, como eu comentei antes, né? Porque eu acho que aí tem muito da vertente do dono. Por exemplo, tem indústrias gigantescas nesse ramo que a gente atua, que, cara, os donos eles são muito feras em ter grandes indústrias. A gente entendeu que a gente é melhor criando produto, Legal. criando inovação. Não necessariamente sendo o cara que faz em menos tempo. A gente prefere fazer uma quantidade menor de peças, mas, de novo, não precisa de 1 milhão, precisa das peças certas. Boa. Boa. As campeãs. Turma, a gente está finalizando então a gravação aqui na Código Zero. Eu quero agradecer demais ao Isaac, meu amigo, meu irmão. Sempre bem-vindo. Pelo convite, principalmente porque está à frente aqui do marketing, do e-com, da Código Zero, e deu aquela cutucada que fez com que essa visita acontecesse, toda essa conversa que vocês viram. Cara, foi um prazer estar aqui e obrigado aí por toda a recepção. O Paulo também já agradeci e foi maravilhoso conhecer um pouquinho mais da empresa e poder contar essa história para vocês aqui no Atlas. É uma honra ter vocês aqui gravando, mostrando um pouquinho, né, do que é a Código. Agora muitos podem acompanhar lá no Instagram também. Não quero te deixar de mãos vazias.
Opa! Então quero trazer um presente não só para ti esse presente, Opa, aí, ó. mas para quem tá assistindo esse vídeo também, tem uma surpresa aí dentro. Ah, é? Tem surpresa aqui? Deixa eu ver. Que daí para não ser só para você, né? Só exclusivo, eles podem ficar com inveja, então vai um presentinho para eles também. Ah, rapaz, galerinha, foi prometido no começo quando a gente mostrou o quadro, cupom Marcomin, vocês vão levar aí 20% comprando no e-commerce da Código Zero, então ó, eu não ganho nada para divulgar, claro, ganho um presente, né? Mas eu não ganho nada financeiramente para divulgar, então eu só divulgo de fato marcas que eu uso, que eu aprovo, que eu sou cliente, que eu gosto mesmo. Então se eu tô mostrando para vocês, ó, vai na dica que eu só indico coisa boa. É isso aí. Obrigado, meu irmão. Espero Obrigado. que goste. Com certeza. Qualquer obrigado. coisa, pro pessoal aí também, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só ir lá no nosso Instagram, É isso aí. suporte o dia inteiro. Boa. Valeu, pessoal. Ó, a gente veio de lá então, da história da empresa, fizemos uma transição até o presente, a gente tem aqui várias peças que representam um pouco o presente até o futuro da empresa. Aliás, futuro eu pergunto agora, né? E aí, Paulo, qual é a visão? O que vem pro futuro? Cara, eu acho que melhor do que eu falar é nós mostrarmos.